Olá a todos, bem-vindo mais uma vez ao canal Les Misérables Maçons. Meu nome é Vinícius Anaya. Hoje o tema que eu quero aqui trazer e quero colocar em discussão, por assim dizer, deixar-vos para a vossa reflexão, é sobre o que será a ciência divina. O estudo de Deus é a nossa ciência divina. Quando estamos a estudar sobre Deus, quando estamos a meditar sobre Deus, quando estamos a tentar essa comunicação, estabelecer a comunicação com o divino, a parte espiritual, isso chama-se ciência divina. E não só por mim, como é óbvio. A própria Cabala refere o estudo sobre Deus como a ciência de tudo. Aliás, é a ciência de todas as ciências. Quando estudamos Deus, estamos a estudar tudo, porque Deus é tudo, Deus criou tudo, Deus representa toda a nossa criação, por assim dizer. Eu sei que muitas pessoas não vão concordar com a parte da criação, gosto mais da parte de surgiu do nada, surgiu sem ter um começo ou sem ter um fim. Sim, para considerarmos Deus no modo que hoje em dia vemos dado pelas religiões que hoje em dia são praticadas no mundo todo afora, Deus não tem um princípio, Deus não tem um fim. O que é um pouco diferente de ser eterno. Podemos usar o termo eterno, mas em termos de hebraico não seria bem isso. Seria apenas que Deus não tem um fim. Isso que se referia na própria Cabala. O que eu quero vos trazer aqui são alguns pontos interessantes sobre essa ciência divina, sobre aquilo que estou a propor para que todos vós estudem. Perceber o que é realmente Deus. Será que Deus é aquilo que está na Bíblia, ou que está na Torá, ou que está no Alcorão, ou que está em outros livros sagrados ou sânscritos em outras religiões? Ou será que Deus é mais do que isso? Por exemplo, existe um livro muito interessante do Mircea Eliade, que esse livro trata-se do Tratado das Religiões. Mircea Eliade, para além de ter sido maçom, ele, na sua atividade principal, era antropólogo e foi embaixador em Portugal. Ele fez um grande trabalho em termos antropólogos e em termos religiosos também. Ele foi justamente colocar para nós, nesse livro, escreveu justamente aquelas perguntas que todos nós temos e por vezes não conseguimos encontrar, porque a Bíblia não fala, a Torá não fala, o Alcorão não fala, os sânscritos não falam. O que é Deus para os outros povos? Ou melhor, o que seria Deus há 3 ou 4 ou 5 mil anos atrás? E o mais interessante no estudo é que vamos encontrar aqui um padrão. E é esse padrão que vem realmente afirmar que a divindade realmente esteve presente em vários momentos, um pouco diferente, mas em vários momentos na fase da humanidade. Algumas vezes interagindo um pouco mais, outras vezes interagindo um pouco menos, talvez também pela nossa própria disposição para esse divino, mas aqui o que é interessante, percebemos é que, por vezes, algumas comunidades consideram esse divino, fazem o culto para o divino na espera de algo bom, e outras vezes fazem o culto e consideram esse divino para prevenir algo mal. Como que eu vou te dizer? Como se Deus, por assim dizer, em certos momentos, ele é bom, benéfico, e traz o benefício para aquele povo que ora e clama pela sua salvação, por assim dizer, clama por ajuda, mas por vezes ele pune, e por vezes as pessoas preferem fazer um culto a esse Deus que pune do que ao Deus que beneficia, porque o Deus às vezes que beneficia não é preciso, como em algumas culturas é possível ver nesse livro, não é preciso fazer um culto para o Deus que é bom, porque o Deus não nos faz mal, nós temos que fazer um culto para aquele Deus que é mal, para prevenir que ele que ele faça algum mal para nós. E o que eu estou a alongar um pouco aqui, mas o que eu quero transmitir é o estudo das ciências divinas é justamente isso, é o estudo de Deus. E não devemos nos limitar apenas pela crença que podemos ter através da Bíblia, através da Torá ou através do Alcorão. E outras religiões, como é óbvio, têm os seus livros sagrados. Não sou um especialista em religiões, como eu falei já anteriormente em outros vídeos. Venho cá para partilhar o meu conhecimento adquirido ao longo desses 10 ou 12 anos estudando esoterismo, estudando religiões,
É claro que mesmo dentro o que eu quero dizer com isso eu vou nesse momento, meu foco atualmente é focar nas religiões que são judaísmo, cristianismo e islamismo. Esse que é o meu foco. E por quê? Porque essas três religiões têm uma conexão em comum, que é o próprio judaísmo, e depois uma conexão muito breve e muito, não tão breve assim, na verdade, uma conexão muito fincada, por assim dizer, com o Egito e a parte judaica. E depois vamos ter, obviamente, aqui alguns deuses ou alguma introdução da própria religião Babilônia, né? Os deuses babilônicos, por assim dizer. Há influência, não há como não dizer que não há influência. Apesar que o livro de Daniel, que temos, diz que Daniel e seus outros companheiros mantiveram-se fiéis ao ensinamento judaico, mas sabemos que nem todos se mantiveram fiéis, e também sabemos que as outras partes no futuro que foram escritas em relação à Torá, em relação à própria Bíblia, não foram feitas unicamente sem essa influência da Babilônia. E por que a Babilônia? O que entra aqui, essa outra parte? É por causa do deus Ananuk. Todos vocês estão já bastante familiarizados com o deus Ananuk. Alguns vídeos na internet se perguntam se será que Deus era alienígena, o que será Deus, o que será Ananuk, o conhecimento, todo esse conhecimento que havia na Mesopotâmia antiga. O que seriam esses deuses, né? Apesar que esse Ananuk difere um bocado da imagem, por assim dizer, dos deuses que vamos conseguir encontrar nas próprias descrições que Mircea Eliade trouxe para nós, e difere também bastante do que seriam os deuses no Egito e o que seria essa divindade, esse culto ao divino no Egito. Basicamente é isso. A ideia aqui será estudarmos e aprofundarmos um pouco mais e colocarmos aqui algumas questões, para que essas questões vocês próprios possam ir buscar informações, vocês possam aprender, não com aquilo que eu digo, mas com aquilo que eu vos partilho. E eu partilho uma parte e vocês devem trabalhar a outra parte. Objetivamente é isso, é partilhar, deixar dúvidas, deixar questões, e essas questões juntos acharmos aqui uma resposta. E obviamente, como eu sempre digo, quando estamos indo pelo caminho que é o caminho correto, que é o caminho que vai de encontro a Deus, obviamente as respostas serão simples e serão bastante objetivas naquilo que pretendemos fazer. A primeira coisa que eu vou vos deixar aqui para vocês entenderem é quem foi Maomé, o que vocês sabem sobre a história de Maomé, por que Maomé cria o Islã, e por que o Islã, em certa forma, desde a sua criação, desde o seu início, promoveu a guerra contra aqueles que não eram ou que não acreditavam no seu mesmo Deus. O que é interessante quando se fala aqui de Maomé é que Maomé é um profeta, não foi visto como uma divindade. Agora, a minha pergunta em relação ao islamismo, seria correto seguirmos cegamente um profeta? Depois devemos aqui colocar a primeira questão basilar em cima: o que será a verdade? O que é a verdade? Essa é a questão basilar para as outras duas religiões também. Quando nós estamos a falar do cristianismo, quem foi Jesus Cristo? Não é aqui colocar em causa que Jesus não existiu. Jesus existiu. Mas o que ele foi? O que foi o movimento cristão? E por que esse movimento cristão surge? Qual foi o intuito? Qual foi a ideia desse movimento? E depois disso, nós temos aqui o judaísmo. O que é o judaísmo? O que é esse movimento religioso baseado na sua Torá e que depois vai entrar em toda a sua parte mística? Para que serve a Torá? Para que serve a Bíblia? Ou ao Corão? É isso que devemos procurar entender. Será que deveremos ler a Bíblia, ou ao Corão, ou a Torá de forma literal? Ou esses livros servem como um instrumento para que possamos entender o código que existe por trás e assim entender o que esse documento
esses livros sagrados tentam nos transmitir. Por hoje é isso, eu vou terminar aqui a primeira parte. Eu decidi dividir esse tema em mais partes, para não ficar muito massivo e não ficar muito extenso, e de forma que possa ser proveitoso, e nesses intervalos, entre um vídeo e outro, vocês também possam buscar informações, vocês possam adquirir mais informações, e quando assistirem a segunda parte, ou voltar a assistir mesmo a primeira ou outras partes, poderem ter já algum conhecimento e poderem fazer depois os vossos comentários, poderem colocar as vossas dúvidas, tornar-nos, como eu digo sempre, esse conteúdo construtivo para a sociedade, não apenas para mim, não apenas para ti que está aí do outro lado, mas obviamente, como sempre disse, se ao final de cada vídeo nos tornarmos pessoas melhores para a nossa sociedade e fizermos coisas melhores para a nossa sociedade, já estaremos a fazer um grande trabalho. E é esse o trabalho aqui que eu desejo que todos nós possamos fazer, esse é o trabalho que eu desejo fazer para com vocês, e eu desejo que vocês também tornem-se pessoas melhores para a vossa sociedade, dia após dia. Assim, estaremos mais perto de Deus, estaremos mais próximo daquilo que Deus deseja. Obrigado a todos e uma continuação de um bom dia. Até a próxima.